sagrado, que o Senhor seja glorificado, ilumina a nossa mente para entender as tuas verdades e aquilo que realmente nós precisamos. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor realmente tem a falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O capítulo, o Evangelho de Mateus, ele vai tratar de 5 sermões pregados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer essa introdução para você entender muito bem o que ele vai querer falar para nós nessa noite. O primeiro sermão é o sermão do monte, o sermão da montanha, aonde Jesus, ele fala das bem-aventuranças. Bem-aventurado os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, e por aí vai. Esse foi o primeiro sermão do livro de Mateus. O segundo sermão, ele está no capítulo 10, que é o sermão do discipulado, onde Jesus reúne vários ensinamentos específicos para os seus discípulos. O terceiro sermão é o sermão chamado Reino dos Céus. É quando ele vai falar para os seus discípulos através de parábolas, onde ele usa as parábolas para trazer uma verdade a respeito do reino de Deus. Como é o reino dos céus? Ele fala da semente, ele fala daquele que saiu para semear, entre outras coisas. O quarto sermão é o sermão do discipulado, onde ele aborda princípios importantes e comportamento do povo de Deus. E o último sermão chama-se sermão escatológico. É o que ele vai falar do fim dos tempos. Do capítulo 24 em diante, ele vai mostrar a realidade futura. Aquela realidade que muitas vezes, escute isso aqui, nós não paramos para pensar, porque achamos que a vida se limita a isso aqui. O apóstolo Paulo disse, se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Ele quer dizer, Roberto, para mim e para você, que a nossa passagem por aqui, ela é muito breve. Nós vamos viver aqui 70, 80, no máximo 90 anos, não sei, ou talvez menos. E ele mostra a grande realidade da gente pensar um pouquinho na eternidade. E sobre esse tema eu tenho pregado no livro de Eclesiastes, onde Salomão ele olha muito a vida abaixo do sol, o que acontece aqui. E nesse capítulo 18, nesse sermão, que é muito importante, ele vai tratar de coisas impressionantes que faz parte da nossa vida cotidiana. Primeiro, é o que a gente vai falar. Ele vai falar de humildade. Já pensou? Humildade é o tema desse sermão de hoje. Por que ele vai falar de humildade? Porque os discípulos fizeram uma pergunta pertinente, própria, para Jesus responder sobre a humildade. Ele vai falar sobre responsabilidade. Existem 2 coisas que a gente tem que saber separar: soberania de Deus, responsabilidade do homem. Deus ele é soberano para fazer como ele quer. Eu sou e você é responsável pelos seus atos pecaminosos e pelos seus erros. Não que Deus não perdoa, ele perdoa, mas separe isso: soberania de Deus, responsabilidade do homem. É isso que ele vai falar. O outro tema é sobre a autorrenúncia. É quando ele diz que nós devemos renunciar muitas coisas para seguir a Cristo. Ele diz, aquele que não, olhe para aqui, que não renuncia até mesmo pai, mãe, filho, marido, esposa, genro, não pode ser o meu discípulo. Ele não está trazendo confusão para dentro de casa. Apenas ele está dizendo que os princípios precisam ser bem trabalhados, de que muitas coisas que nós vamos fazer, olhe para aqui, vai desagradar alguém da nossa casa. Talvez o nosso pai, a mãe, o filho, e por aí vai. O outro tema desse capítulo é o cuidado individual. Por quê? Porque jogar a minha responsabilidade para os outros é o que eu não posso.
Essa questão de transferir erro e responsabilidade já vem lá do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles tentaram agora jogar a culpa um para o outro. Quando Deus vai para a prestação de conta, escute isso aqui, que todos nós vamos prestar conta, Deus chega primeiro para quem? Para Adão, o representante. Ele disse, a mulher que o Senhor me deu, como se ele não fosse culpado. Adão foi culpado sim. Chega para Eva, a transferência de responsabilidade. Eva, o que aconteceu? Não fui eu, foi a serpente. Perceba que essa transferência de responsabilidade, ela se faz presente em nossas vidas hoje. Não queira criticar ninguém por causa do seu insucesso, por causa do seu fracasso. A Bíblia diz de que se queixa o homem, cada um queixe dos seus próprios pecados. Nós não temos que culpar ninguém por aquilo que nós talvez não conseguimos fazer. E ele fala desse cuidado espiritual. O outro tema é sobre a disciplina. Queridos, todos nós precisamos de ser disciplinados. É tanto que no boletim que nós acabamos de ler, ele diz aqui, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem se aborreça da sua repreensão. Por quê? O pai disciplina o filho a quem ele quer bem. Então, se você está sendo disciplinado, é porque Deus te ama. Essa é a realidade. O outro tema é a comunhão fraternal, a família. E outro tema é extremamente importante, que é uma das pregações que eu vou fazer futuramente, sobre o perdão. Esse é um tema pesado, não é? Aquelas pessoas que dizem assim, pastor, peraí, eu perdoo, mas não quero nem conversa. Não é? Alguém já disse isso aqui? Eu acho que ninguém disse, não é, Johnny? Eu perdoo e ele lá e eu cá. Mas será que o que o Senhor fala de perdão é isso? Só para adiantar um pouco, quando eu falo em perdoar, está na Bíblia, e a gente vai ver um pouco dentro desse texto. Perdoar não é que você vai viver de bem com aquela pessoa a vida inteira. Não. Vai ter algo que vai ter as suas limitações. E aí você precisa entender que o perdão ele é necessário. Agora vamos para o ponto que Deus quer falar conosco nessa noite. Um tema que é importante, que foi tratado com os seus discípulos. Sobre uma pergunta que os discípulos fizeram, que talvez você diga assim, não tem nada a ver com a minha vida. Pois é, tem a ver com a sua vida e tem a ver com a minha vida. Você sabe por quê? Não sei se vocês vão concordar comigo. O homem em si, o ser humano, ele tem uma mania de grandeza, não é? Ele gosta de coisas grandes. Você vê quando a Mega Sena do final do ano, ela está acumulada, tem mais apostas do que os outros dias, porque o pacote é maior. O homem sempre pensa em grandeza. Escute isso aqui, não tem nada de errado você procurar crescer, produzir, ganhar, você procurar uma vida melhor. Nada de errado. O que não pode é você achar que tem que ser da maneira que você quer. E essa mania de grandeza talvez seja algo que tem perturbado o coração de muita gente de achar que quer coisas grandes, que pode procurar. Agora, Deus dá se Ele quer, ou se Ele quiser. Você vai procurar. A sua obrigação é procurar. Isso é tão importante que Jesus disse assim, aquele que tiver fé do tamanho de, alguém lembra aqui? Do tamanho de quê? De um caroço de abacate, não foi? Foi ou não? Do tamanho de um grão de mostarda. A importância das coisas pequenas, tá? Porque ninguém começa lá em cima, começa embaixo. Há vários testemunhos aqui de pessoas que começaram lá embaixo. Nada de errado de pensar em querer coisas grandes. Mas essa mania de grandeza, às vezes atrapalha até o próprio crescimento daquela pessoa, ou talvez a sua vida espiritual. Principalmente ele acha que Deus é o seu empregado, de cumprir com as suas
com as suas ordens de dar o que ele quer. E foi exatamente isso. E eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de humildade. Não é? O que é humildade? Jesus falou muito sobre esse tema. Naquela hora, se aproximaram de Jesus os discípulos. Perceba, Yales, quem se aproximou não foi os ignorantes, não foram os de fora, foram os de dentro, os que andavam com Jesus, estavam com ele e fizeram uma pergunta, Jorge. Uma pergunta que eu fico pensando, por que essa pergunta? Caberia essa pergunta? E eles fazem essa pergunta. Aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Jesus, vem cá, mestre, vem cá. Quem porventura é o maior no reino dos céus? Esse mesmo assunto, ele já tinha sido tratado no caminho. Perceba, Dalva, eles vão andando no caminho, conversando os discípulos e dizendo, rapaz, quem é melhor, quem é maior, quem faz mais, não é? Cada um tinha a sua particularidade, tinha a sua importância no ministério de Jesus, mas não se deve fazer uma pergunta dessa, quem é maior no reino dos céus? Eles tratavam desse assunto já em outra oportunidade. E agora há uma discussão, porque eles querem saber quem é o maior no reino dos céus, não é? É muito comum a gente querer aplausos. Olhe para aqui, não é? Você é um ótimo professor, você é um excelente engenheiro, você é um excelente tocador de violão, você é um perito na sua área, você faz tudo muito bem feito. Todos nós queremos ouvir esses elogios. E eu, particularmente, Leda, eu acho que não tem nada demais de achar, não é, virtude em pessoas. Agora, o que eu não posso, escute isso aqui, é depender de elogios, de aplausos, não é, de abraços, de coisas para que eu me sinta valorizado. Eu não preciso de elogio, desculpe, isso não é nenhuma arrogância minha, de elogios para fazer a obra de Deus. Eu tenho que me aquietar e saber que eu sou uma pessoa falha, que certamente é isso que nós devemos fazer. Não queremos ignorar que vocês, ou quase todos, são peritos em alguma área. Você sabe fazer, você é soberano, se é que posso usar essa palavra, naquilo que você faz. Mas isso não te dá o direito de achar que você é o único, que você é o que sabe fazer, que você é aquele que é o melhor de todos. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Agora olha o que ele diz, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É quando você diz assim, rapaz, eu faço a coisa bem legal, mas fulano faz bem também, ou talvez melhor do que eu. Isso é um reconhecimento que é muito importante para a nossa vida, para que a vaidade, ela não tome o nosso coração. Agora, eu queria destacar aqui, pelo menos 4 discípulos de Jesus, que foram importantes, todos foram importantes, foram pessoas que caminharam com Jesus, mas 4 aqui, que sobressaíram, a palavra era sobressaíram. São 4 discípulos. O primeiro, André. André foi o discípulo, foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Quando o Senhor orou para escolher o seu colégio apostólico, ele chama primeiramente André. E ele diz, André, venha fazer parte do meu colégio apostólico. O que isso quer dizer para nós? André poderia dizer o quê? Olhe para aqui, olha para mim. Eu vim primeiro, eu cheguei primeiro, Jesus me chamou primeiro. Gente, não existe essa hierarquia no mundo espiritual. Não tem ninguém melhor do que outro diante de Deus. Todos nós somos iguais. Apenas um se dedica mais, um busca mais
e outros buscam menos, e é aí onde se perde, ou talvez não reconheça a grandeza de Deus. André foi o primeiro. João, o apóstolo João, ele foi, Silênio, o chamado o discípulo amado, aquele que reclinava a cabeça lá no peito de Jesus. Ninguém tinha coragem de perguntar as coisas para Jesus. No dia que estava na Santa Ceia, Jesus disse: eu vou dar um pão molhado a um de vocês. Pedro disse: pergunta a ele quem é. João deita a cabeça e pergunta. Era uma amizade muito grande. Isso ele se sentia muito confortável. E ele é chamado o discípulo amado. Outro era Pedro. Gente, Pedro, se você for ler a biografia de Pedro, você vai se encantar. Pedro era, Raquel, o representante dos apóstolos. Pedro era aquele que tinha a palavra na hora. Quando Jesus perguntava alguma coisa aos seus apóstolos, Pedro era o primeiro a responder. Ele tinha a palavra na ponta da língua. Talvez em alguns momentos de forma precipitada, mas algumas vezes até de forma até elogiável, que o Senhor elogiou quando ele confessou Jesus. Agora veja só. Pedro foi o grande orador, representante daquela turma. Talvez ele dissesse assim: eu sou o melhor. Por quê? Quando Jesus foi traído, lembra? Jesus disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Aquele que quer sobressair, aquele que quer contar tanta vantagem, talvez é aquele que vai fracassar. Geralmente é assim. Aquela pessoa que diz para você: ei, conta comigo, eu estou do teu lado, eu não te largo. Seja aquele, Roberto, que não vai te ajudar e que vai virar as costas, porque foi assim com os discípulos. E o outro que nós conhecemos é Judas, o que traiu Jesus. Ele carregava a bolsa, ele era o tesoureiro do colégio apostólico. Esses 4 homens, talvez não, participaram da pergunta e saber agora quem é o maior. Quem é o maior? Já pensou, nós perguntássemos a Deus, quem é o maior aqui? Ou quem é melhor? Ou quem faz mais? O pastor que pastoreia a igreja, ele não é maior do que vocês. Ele não tem, como alguém diz aí, uma pedrinha a mais lá na sua coroa na eternidade, não. Todos nós teremos as nossas recompensas, seremos reconhecidos por Deus um dia na eternidade. Agora, um discípulo que ele traz para mim um grau de humildade tremenda, chama-se Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, ele escreve uma carta, olha para mim, ele escreve uma carta e ele não diz assim: eu sou irmão de Jesus. Ele se sente tão insignificante diante de Deus, que ele escreve a carta, já no seu início, diz assim: Tiago, servo do Senhor, servo de Deus e servo do Senhor. Perceba que nós não temos como querer ser maior do que ninguém. Nós não temos como querer ser aquilo que nós nunca seremos e Deus nunca vai querer que nós sejamos. Qual é o perigo? O perigo é quando Jesus deixa de ser o centro da nossa vida e nós assumimos este lugar. Isso é muito comum na palavra de Deus, porque o povo do Velho Testamento, vez por outra, queria colocar Deus no banco dos réus. O povo lá de Malaquias, eles colocaram, se é que pode usar essa expressão, colocar Deus no banco dos réus, para fazer pergunta a Deus. E se tem uma das coisas que nós mais fazemos todos os dias, é pergunta a Deus: meu Deus, por que essa situação? Meu Deus, por que essas circunstâncias acontecem? Não tem como a gente não perguntar em detrimento de tantas coisas que fogem do nosso entendimento. Você pode nem perguntar, sair da sua boca, Carla, mas você pode, no seu pensamento, estar perguntando alguma coisa para Deus. Por quê? Nós queremos entender os mistérios de Deus,
o que Deus deixou de forma misteriosa. Hoje eu fiz uma visita com minha esposa, lá em Lagoa Seca, a Salomé, que a gente tanto ora, uma mulher em cima de uma cama, com uma doença degenerativa, só mexe os olhos. Um dia eu fui visitar, conversando, sentado, e ali, hoje é uma mulher que só mexe os olhos e ri um pouquinho e nada. E a gente cria aquela interrogação, não é? Se eu perguntar para você, que tipo de oração você fazia para essa mulher? Eu tenho certeza de que você vai dizer assim, Senhor, leva logo, para parar de sofrer. Eu não é? Não é, Kelly? Senhor, leva logo para parar de sofrer. Quem somos nós para dirigir palavras a Deus, dizendo o que tem que ser feito? Nós queríamos assim, mas nós não vamos ter certeza que Deus vai agir assim. Então, perguntar a Deus é comum, mas corre um grande risco. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai responder aquilo que nós queremos. Segundo os estudiosos, no livro de Jó, existe aproximadamente 70 perguntas que Jó fez para Deus. Jó perdeu todos os seus bens, suas fazendas, seu gado, perdeu seus empregados, perdeu seu dinheiro. Jó perdeu tudo, a sua própria saúde, e ali começa os interrogatórios de Jó com Deus, quando ele começa a ver aquela situação, a ponto de a sua própria esposa dizer assim, homem, deixa esse teu Deus e morre, abandona teu Deus. Você sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados com o sofrimento. Nós não estamos acostumados com o sofrimento, não nascemos para esse sofrimento. Claro que veio através do pecado sobre nós. E diante daquelas perguntas que Jó fez, Deus começa a fazer pergunta para Jó, no capítulo 38, e a pergunta que Deus faz cala todas as perguntas de Jó. Quando Deus diz assim, aonde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava quando eu coloquei limite às águas do oceano? Essas perguntas fazem com que Jó recue, se cale e fique quieto. Veja só, então são essas perguntas. Mas a pergunta que não quer calar, quem é maior? Quem é melhor? Nós temos os nossos, talvez, as pessoas que nós achamos pessoas importantes, os nossos heróis, os nossos jogadores, talvez cantores, atores, pastores e outras coisas. Normal. Rapaz, fulano é muito bom no que ele faz. Mas ninguém é insubstituível. Eu penso assim. Há uma geração que vai e outra geração que volta. A vida é um círculo que nós estamos aqui caminhando e vem outro atrás de nós que vai substituir. Pode ficar certo. Olhe para mim agora. Nós vamos partir um dia dessa vida. As tuas roupas vão ser doadas. O teu carro vai passar para outra pessoa. O teu carro, os teus bens. Pois é, isso é o ciclo da vida. Perguntar a importância do que nós somos, talvez seja até uma forma petulante diante de Deus. Eu estou falando isso aqui porque a Bíblia ensina várias coisas sobre a questão da humildade. E quando Jesus escreve o primeiro sermão, aquele sermão da montanha, bem-aventurado os mansos, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, aquele que tem fome e sede de justiça, os que choram, os que são perseguidos, ele começa, sabe com o que, Johnny? Com humildade. Ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja só, nós devemos entender que a Bíblia tem uma lógica totalmente diferente da nossa. Olha a lógica de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas importantes para a gente pensar. Primeiro, os últimos serão os primeiros. Jesus disse, não é? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Segundo,
A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Nós somos talvez tão interessados em receber. Outra os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Isso aqui faz parte de uma lógica de Deus que foge da nossa lógica. Ele diz, o maior é o menor, o louco é sábio. Paulo diz que ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O fraco é forte, diga ao fraco, diga a ele que eu sou forte. Os que choram são felizes. O primeiro você crê, para depois você ver. Hoje nós queremos somente crer quando estamos recebendo, vendo alguma coisa. Mas você percebe que a inversão aqui, ela está na contramão. Os perseguidos serão abençoados, o maior é o menor. Então, Jesus, ele acaba de falar dessas coisas que é extremamente importante. E ele diz, quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Se você for olhar a biografia de Jesus, eu não estou aqui, gente, pregando que você tem que se acomodar com a sua vida medíocre, desculpa a expressão. Você deve procurar a sua melhora para a sua vida. Mas você não deve achar que as coisas acontecem a toque de caixa. Talvez, não é, fantasiando versículos ou alguma coisa. E se você olhar a própria biografia de Jesus, você vai olhar, onde foi que Jesus nasceu? Onde foi que Jesus nasceu? Vamos, gente. Aonde? Em que? No hospital, com ar-condicionado, numa cama boa. Ele nasceu aonde? Numa manjedoura. É muito comum a gente encontrar o presépio de Natal, no final do ano, com aquela maquete, Alice, que fala do nascimento de Jesus. Está lá a criancinha, está o algodão ali, as folhinhas, tudo bonitinho. Ali é só fantasia, não foi nada daquilo. Nasceu numa manjedoura, onde tinha mau cheiro. Ou não tinha? Tinha mau cheiro, sim. Onde tinha? Tinha um ambiente totalmente desfavorável. Então, a ideia de humildade não é para você se acomodar, é para você entender que nós devemos começar de baixo para chegar em cima. Ninguém queira começar de cima. Jesus nasceu em uma manjedoura. A Bíblia diz que Jesus, certa vez, conversando com os discípulos, ele disse, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, eu não tenho aonde reclinar a cabeça, ou melhor, eu não tenho casa para morar. Entendeu? Isso não é uma doutrina de desânimo, gente. É para a gente aprender que passar por esses momentos difíceis da vida faz parte da obra, faz parte do processo que Deus tem para nós. Quando Jesus vai entrando em Jerusalém, ele arruma um jumentinho emprestado para ser aplaudido, ovacionado. Ali ele entra com o jumento emprestado. E quando Jesus morre, você sabe o que aconteceu? Alguém teve que emprestar um túmulo. José de Arimateia empresta um túmulo para Jesus. Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o grande Deus. E ele viveu tudo isso para mostrar, Irene, que nós não temos muito do que reclamar. Mas dizer, Deus, me ajude a tomar pé, me ajude a seguir em frente e conseguir aquilo que eu quero. E essa pergunta é uma pergunta muito penetrante que eles fizeram. Senhor, quem é melhor? Eu que sei responder, talvez Pedro, André, eu que sou o primeiro, o Senhor me chamou primeiro. E essa discussão começou entre eles. Já pensou a gente perder tempo discutindo quem é melhor, quem faz melhor, quem pode ser melhor? Aí, qual seria a resposta de Jesus?
Talvez eles esperassem assim: rapaz, é o seguinte, eu acho que o melhor talvez seja Pedro, que responde todas as perguntas, ele é o representante dos apóstolos, talvez seja até o próprio André. Muitas coisas, Jesus responde para nós através de atitudes. Você está querendo buscar uma resposta de Deus hoje, como eu estou querendo, estou orando todos os dias. E às vezes as coisas, elas não são respondidas em palavras audíveis. Deus vai dizer assim: olhe, faça assim, assim, assim. Ele pode até direcionar os teus ouvidos para ouvir alguma coisa. Mas os meios que Deus usa são esses meios ordenados. Os meios ordinários da vida se tornam a resposta de Deus. E ele agora ele chama os seus discípulos e ele espera a resposta. Quem é maior? Jesus chamou uma criança pequena e colocou no meio deles. Olha que lição. Os discípulos ficaram assim olhando. O que é que ele quer dizer, Jorge, com essa criança? O que é que ele quer dizer? Pois é isso que ele quer dizer para mim e para você. Que nós devemos ser igual a uma criança. Não no sentido de inocência, de não saber reconhecer os seus erros. Mas olhe como ele fala. Essa criança é o grande exemplo de grandeza. Uma criança, ela tem uma facilidade muito grande de não guardar mágoas e ressentimentos. Sim ou não? Uma criança, ela não guarda mágoa e ressentimentos. Consequentemente, ela tem uma grande facilidade de perdoar, Júnior. Ele está dizendo: olhe essa criança, se comporte como ela. E Jesus dá uma grande lição para eles. Vocês querem saber de grandeza? Quem é maior? Olhe para essa criança. Quando ele diz, olhe para a criança, não é a criança em si, é como a criança se comporta. Você hoje briga com a criança, amanhã ela está de bem com você. Aí eu pergunto, nós somos assim? Somos assim ou não? Não. Aí por que Jesus mostra a importância de esqueça essas grandezas e trate agora do seu caráter, da sua vida que precisa de perdoar? Jesus vai muito mais além da pergunta, porque ele vai na ferida dos apóstolos. E quando Deus está tratando de nós, que nós estamos talvez no mar revolto da vida, na estaca zero, nos momentos mais difíceis, é porque Deus está tratando de nós e nós não aceitamos. Nós choramos, nós não entendemos e começamos agora a dizer, meu Deus, por que essas coisas acontecem? Sabe por quê? Porque nós não estamos nos comportando como essa criança. Olhe para essa criança. Jesus não disse nada. Não mostrou benefícios, não mostrou nenhuma atitude, mas é como se dissesse, olhe o que essa criança é e é o que vocês estão faltando. Humildade. Ele disse, no versículo 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. A porta de entrada para o céu, Ayrton, é humildade, é conversão. A palavra conversão no grego, ela quer dizer mudança de direção, mudança de vida. Em outras palavras, vocês têm que mudar de atitude, vocês têm que mudar de vida. Por quê? Todos nós queremos as bênçãos de Deus, verdade? Queremos. Todos nós oramos pelas benesses do Senhor. Mas será que todos nós estamos prontos para renunciar?
para trocar de vida, ele disse, olha, se converter, a ideia é mudança de rumo, é mais ou menos uma palavra no grego, que você vai por esse caminho, e você volta e faz o caminho totalmente contrário do que você fazia. Então, ele diz que o pré-requisito para essas pessoas, primeiro é mudar de vida. Quantos de nós, às vezes, não reconhecemos que estamos errados? Você acha que você está tão bem que não precisa melhorar? Será que eu acho que eu estou tão bem que eu não preciso, talvez, crescer em alguma área na minha vida? Gente, pelo amor de Deus, nós precisamos melhorar a cada dia. Nós precisamos, como Jesus disse, se converter, mudar de direção. Agora, a minha vida não condiz mais com aquilo que eu era, mas agora a minha vida está pautada nos princípios da palavra de Deus. Ou você muda, escute isso aqui, que eu vou dizer, é duro. Ou você muda, ou lá na frente alguém vai ter que te mudar. Quando nós não queremos aprender de uma maneira tão singela, tão pura, tão tranquila, às vezes a vida ensina para nós e talvez Deus até permita, olha para aqui, que essas coisas aconteçam. Sabe o que é bom? É a gente sentar e dizer, Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida hoje. Eu não posso viver da mesma maneira. Existe uma parábola na Bíblia de um homem, Jorge, muito rico, um jovem rico. A Bíblia diz que o camarada ficou tão rico, Alice, que ele construiu os seus celeiros e não cabia mais os seus grãos, os seus alimentos. A Bíblia diz que aquele homem agora começa a quebrar tudo e fazer celeiro novo, constrói muitos celeiros para acumular toda a sua riqueza. E quando ele termina de tudo aquilo, ele chega diante daquela sua grandeza, de tudo que está estocado, guardado, e ele diz, goza a minha alma do bens agora que tu tens. Fica agora tranquilo, porque tu estás abastecido. Jesus pergunta para ele e diz assim, louco, se hoje pedires a tua alma, para quem tu tens a dar? Tu vai entregar a tua alma para quem hoje? Sabe o que é? É quando nós vivemos em fase do aqui e agora. O aqui e agora é passageiro. Precisamos valorizar os princípios da palavra de Deus, aquilo que nós temos, o que nós somos como pais, como filhos, como irmãos, como amigos, como servo, como patrão, como empregado. São esses princípios que a palavra de Deus exige de nós. Você sabe por quê? Porque nós vamos prestar conta dos nossos atos pecaminosos aqui que nós fizemos diante de Deus. E um dia não tem escapatória. É que vai ser chamada a minha ficha e a sua ficha, Irene. E vai dizer assim, ó, vamos para a prestação de conta. Aquele mesmo rapaz disse, se alguém te pedir a tua alma hoje, tu vai entregar a quem? Por quê? A confiança dele estava nos bens materiais. Salomão trabalha muito bem esse tema, e eu estou pregando que debaixo do sol, ele vê tudo aqui, tudo isso aqui, ele sabe o quê? Tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Por quê? Porque a nossa maior alegria é saber que Deus está conosco, que Deus está nos fortalecendo. Ele fala, o princípio aqui é que se torne como essa criança. Depois, ele diz, pois aquele, versículo 4, que se humilha como esta criança, esse é maior do reino dos céus.
Quer aprender? Olhe para o comportamento da criança. E veja se você e eu agem totalmente diferente dessa criança. E para a gente chegar já para o final da nossa palavra, ele vai dizer: e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Sempre o que nós fazemos de bom na vida, nós fazemos por causa de Deus. De mim mesmo, eu não tenho nenhuma virtude. De mim mesmo, eu não tenho muitas coisas boas, se não for a Deus. Por que você é fiel à sua esposa? Por que você é fiel à sua esposa? Você sabe por quê, Roberto? Você sabe por que você é fiel ao seu marido? Porque você tem temor a Deus. Se você não tiver temor a Deus, você não vai ter medo de nada. Então, à medida que eu tenho temor de Deus, consequentemente, eu tenho uma consideração e um respeito pela minha esposa, como também pelos meus filhos e todos os meus familiares. Ele vai dizer, o que você faz como se estivesse fazendo a mim. Paulo vai ensinar muito bem essas palavras lá em Colossenses, que ele diz, no Senhor, eu faço por causa do Senhor. Então, tudo que você faz como renúncia, olhe para aqui, renúncia na sua vida, não é por sua causa não, é por causa de Deus. Ao contrário, se dependesse de mim, eu jogava uma bomba, se dependesse de mim, eu explodia. Quantas vezes o nosso comportamento não faz isso? Eu quero que, desculpa a expressão, que se dane, que vá embora. Mas por causa de Deus, que me ama, é que eu vou suportar. Há muitas coisas que nós suportamos por causa do grande amor de Deus. Então nós vamos concluir mostrando a importância que ele diz nesse texto, que o importante não é querer ser grande, o importante é reconhecer as suas mazelas, as suas faltas com Deus. Ele quer dizer isso. Os discípulos ficaram ali aterrados, preocupados, e disse, Senhor, quem é maior? Ele disse, está aqui, quem é maior? Para nós entender muito bem que a nossa felicidade, ela não vai depender do nosso sucesso. Pode ficar certo disso. Não vai depender. Aquele que não é feliz com o que tem, nunca será feliz com o que precisa ter. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode até reclamar. Nós devemos buscar uma melhora para a nossa vida. Mas achando que aquilo que vem como melhora vai ser o fechamento da nossa felicidade, nunca. Porque falta muitas vezes até o reconhecimento das coisas mínimas. Uma das coisas que Deus, Ele não se agrada de nós, chama-se da nossa ingratidão. É um pecado. Ingratidão é um pecado grande. Sabia disso? Você tem e reclama porque você quer aquilo que ainda você não almejou. Normal demais. Mas ele diz assim, aquele que quer ser igual a essa criança, quem é o maior? Então, olhe para essa criança. Que Deus nos ajude a ser pessoas humildes, reconhecendo os nossos erros e sabedor das nossas fragilidades. Amém? Que Deus abençoe. Amém.
te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. Meu prazer é viver na casa de Deus. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por esta noite. Te louvamos, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Ó Deus, muito obrigado, porque viemos à tua casa. Vamos voltar agora, Senhor, para nossas casas. Pedimos a tua bênção para essa semana que se aproxima. Esteja adiante de nós, abrindo as portas que porventura estão fechadas. Deus, trazendo dias melhores para o teu povo, para a tua igreja, e abençoando as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso querido e amado Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre nós, povo de Deus,
hoje e sempre. Amém. Sente só um minutinho.